A gente conversa agora com quem está na linha de frente, então, e vê esses números, essa realidade todo santo dia de perto. O chefe da UTI do Instituto de Infectologia, do Emílio Ribas, Dr. Jacques Steinbock. Dr. Jacques, boa noite, bem-vindo aqui ao Expresso CNN. Uma situação tão difícil, né, da gente enfrentar. Eu gostaria de perguntar para o senhor, nós vamos viver de novo aquela agonia de ter gente demais precisando de leitos, gente precisando de cuidados sérios, leitos de UTI, e com um encrudecimento ou especificamente um momento de pico que atinge especialmente aqueles que não cuidaram da vacinação como deveriam ou que simplesmente não se vacinaram? Bom, boa noite, Mona Lisa. A gente veio para a gente vivenciamos aquela história, né, do dia da marmota, né? Quer dizer, um dia após o outro, e a história não muda, né? Há 2 anos. Sim. Com algumas pequenas características que são distintas, né, das primeiras ondas, né? Então, se desta vez o risco individual de evolução ruim para a internação ou para a letalidade é menor do que aquele provocado e associado às outras variantes, por outro lado, essa variante Ômicron está associada a uma taxa de transmissibilidade nunca antes vista. Então, a gente vê que é uma variante que está fazendo com que esta onda varra o planeta quase que simultaneamente e não respeita a imunidade conferida por vacinas. Então, no final das contas, o que nós temos é uma taxa de conversão entre positividade de exame e evolução com uma forma grave menor do que as anteriores. No entanto, para o sistema de saúde público e privado, mesmo que essa taxa de conversão seja pequena, o número avassalador de casos, num intervalo de tempo muito curto, tem sim o potencial de levar à crise no sistema de saúde, ao colapso do sistema de saúde. E a gente está observando essa evolução de internações com muita atenção e temor. Sim, sem dúvida, até com governadores, né, tomando medidas. A gente viu aí o que está acontecendo, por exemplo, em São Paulo, né, a criação rapidamente de mais leitos, em outros locais com esgotamento. Mas eu gostaria de ouvir isso. Agora, eu não sei se a ciência, se vocês têm a resposta para a minha pergunta. Quando a gente fala dessas pessoas que estão indo para as UTIs, que estão precisando de UTIs, nós estamos falando majoritariamente de pessoas que não se vacinaram. Eu até repito um pouco a parte do meu primeiro questionamento. Ou que o ciclo vacinal não foi completo, ou ainda é muito cedo, doutor Jacques, para a gente entender exatamente o que está acontecendo. Olha, Vanessa, existem 2 aspectos. Primeiro, a gente sabe que o risco de adoecimento com formas graves da doença é maior entre não vacinados. Bom, mas a gente vive hoje uma situação, por exemplo, no estado de São Paulo, no qual grande parte da população está com o ciclo completo. Sim. E, mesmo assim, como a transmissão da doença é muito alta, eventualmente nós teremos, sim, ocupação de leitos hospitalares para pacientes que têm o ciclo vacinal completo. Mas que têm comorbidades, é isso? Principalmente aqueles que têm comorbidades ou que são de idade mais avançada, mas sim, é uma questão até estatística, Mona Lisa, porque num cenário no qual toda a população eventualmente esteja vacinada, necessariamente os pacientes que veremos na UTI serão aqueles vacinados, o que não quer dizer que a vacina não funcione, porque essa é uma comparação indevida. O correto seria nós vermos qual a probabilidade de ser admitido na UTI entre pacientes, entre população vacinada e população não vacinada. E o que nós sabemos, e isso são fatos, é que se nós pegarmos 100 pessoas internadas numa UTI não vacinadas, nós sabemos que a redução seria de 85% nessa taxa de internação se tivessem sido vacinados. Ou seja, esses 100 internados não vacinados seriam reduzidos a 15 internados se tivessem recebido a vacina. Então, a vacina é, sim, um esteio importantíssimo no controle dessa pandemia, principalmente para evitar as formas graves. No entanto, a vacina não é suficiente para impedir o que nós estamos vendo, essa elevada. Hoje, o número é assustador, né? Nós sabemos que um paciente infectado tem a capacidade de produzir, por exemplo, 6 doentes em 5 dias. Ao final de 10 dias, serão 36.
A gente nunca experimentou uma situação dessa, nunca fomos desafiados por uma situação de tamanha transmissibilidade. E o que deveria ser feito para impedir que essa cadeia de transmissão tão rápida? São os meios físicos, né? Aquela etiqueta respiratória, aquelas etiquetas sanitárias, sobre as quais vemos falando desde o início da pandemia, o uso correto, adequado e contínuo das máscaras orofaciais adequadas, né? Não máscaras de pano, não máscaras porosas, mas máscaras cirúrgicas, eventualmente as N95 em situações específicas, né? E o distanciamento físico. Quer dizer, mesmo que eventualmente todos aqueles que tiverem que ser infectados, ou sejam, mas se nós conseguirmos garantir que essa taxa de infecção seja um pouco mais lenta, a gente reduz a pressão sobre o sistema de saúde. O que o sistema não vai comportar é um número muito elevado de formas graves sendo internados num curto intervalo de tempo. Sem dúvida. Tenho muitas perguntas para fazer ainda. Queria até já aumentar a entrevista, mas hoje tivemos aí a entrevista coletiva do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A gente vai adaptando aqui. O Yuri Pita, nosso analista, também participa da entrevista. Doutor Yuri, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite, doutor. Obrigado por estar conosco. Queria que o senhor falou muito desse impacto sobre o sistema de saúde pelo aumento de pacientes, de pessoas necessitando de atendimento. Mas também há uma preocupação em relação aos profissionais de saúde. Como que está esse quadro hoje? A gente viu a preocupação, inclusive, nas autoridades da rede pública de saúde, com um problema de afastamento de funcionários. Isso também é percebido nas unidades que o senhor atua? Boa noite, Yuri. Sim, eu vou te dizer que toda vez que meu celular toca, a minha pressão deve subir uns 10 pontos. Oh, meu porque Deus! Eu olho por medo, entendeu? O receio de ser mais um dos meus colegas sendo afastados pela positividade no teste. Então, essa é uma situação, de novo, inédita para nós, desde o início desse enfrentamento, que é essa taxa de absenteísmo, de afastamento de colegas, que acaba desfalcando o sistema de saúde num momento justamente crítico, né, no qual a demanda está aumentando, principalmente nas áreas de emergência. Na área de terapia intensiva, nós temos essa taxa de afastamento, mas a pressão por internação, por enquanto, não está sendo tão alta. Mas na área de emergência, sim. Então, é uma combinação explosiva, né? Quer dizer, um aumento brutal no número de atendimentos associado a um aumento brutal no número de afastamentos de staffs relacionados a essa assistência num curto intervalo de tempo. Isso, sim, tem acontecido. Doutor Jacques, até aproveitei aqui enquanto eu falava para repassar o álcool gel de novo, minha máscara está aqui ao lado. Reduzi muito drasticamente o que era uma volta, né, o que seria uma retomada de uma vida. Claro, não me refiro ao trabalho presencial, mas às outras questões da nossa vida. Doutor Jacques, é o caso de todos pensarmos, de fato, num recuo, por exemplo, das nossas agendas de encontros, das nossas saídas para algum evento? É o caso, pelo menos por 2 semanas, pelo menos por 3 semanas, ou não? Olha, Mona Lisa, essa é uma pergunta difícil, né? Porque dependendo do grau de distanciamento, né, e das medidas, há um impacto econômico. Mas, do ponto de vista sanitário, eu diria que sim. Eu acho que não é o momento de você realizar qualquer tipo de evento que leve ao acúmulo de pessoas, né, que junte pessoas. Nós vimos as consequências disso uma semana após o Natal e, de novo, uma semana após os festejos de Ano Novo, né, o pico no atendimento, né, e no número de casos novos e, consequentemente, no número de óbitos de atendimentos hospitalares que acabaram resultando em internação hospitalar. Nós estamos aí na iminência do Carnaval, então não é tarde ainda para que a gente tenha essa discussão e realmente reconsidere, né, todas essas medidas, né, a importância e o impacto delas neste momento. Quer dizer, o que puder ser evitado, o que deve ser evitado, até para que não tenhamos que voltar a situações muito mais drásticas, né, que já enfrentamos na época pré-vacinal, primeira, segunda ondas, e que vão ter um impacto econômico e social muito mais devastador. Então, eu acho que se soubermos administrar, se as autoridades sanitárias, né, tiverem o bom senso, né, de agir em tempo hábil e tomarem as medidas de maneira bastante célere, a gente consegue, eventualmente, postergar ou alargar a base desta nova onda de modo que não pressione tanto o sistema de saúde. E, no final das contas, eu acho que a população tem que se acostumar a essa situação nova. A gente não estamos vivendo os momentos mais críticos que vivemos na primeira e na segunda onda, né, com lockdown. Pelo contrário, a gente está tendo até um grau de liberdade, né, de ação,
e de mobilidade que não experimentamos no primeiro momento de enfrentamento dessa pandemia. No entanto, é muito cedo para dizer que está tudo acabado, que está tudo resolvido. Algumas pessoas chegam e falam que a Omicron está associada a uma baixa letalidade, então, ok, isso é um encargo. O problema não é o que cada um individualmente faz, mas qual é o impacto coletivo que isso pode trazer. Porque se você colapsar o sistema de saúde, lotar os hospitais, não vai ter para ninguém. Ou seja, se você tiver uma apendicite, um trauma, uma fratura de fêmur, né, um atropelamento, você vai encontrar um sistema de saúde abarrotado e vai dificultar o atendimento, qualquer que seja a patologia que demandar essa assistência. Exatamente isso, né? É um efeito dominó absolutamente cruel. Dr. Jacques, muito obrigada. Cuide da pressão, pelo amor de Deus. Diminui o sal. Olha a Mona Lisa dando receita para médico. A hora que o senhor falou que a pressão sobe, eu sei que o momento é de muita, né? De muita pressão ali pelo entorno, mas cuidem-se, porque nós, sem vocês, não somos absolutamente nada. Muito obrigada, Dr. Jacques. Obrigado, Mona Lisa. Obrigado, Yuri. Boa noite a todos.